Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse vídeo no nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Antes de refletirmos acerca do tema de hoje, vamos dando aquela respirada mais profunda, aquele ambiente favorável para que nós possamos nos ligar à espiritualidade ao nosso redor, ao nosso anjo de guarda, a Jesus, nosso Mestre, rogando mais uma vez a presença dele aqui conosco em mais este vídeo. Nós estivemos aí ao longo das últimas semanas tratando do chamado BIP, o BIP, que segundo está explicado ali no Evangelho segundo o Espiritismo, é o caminho para a caridade. Sim, nós falamos há algumas semanas acerca da benevolência, você pode conferir o vídeo aqui. Nós falamos também acerca da indulgência, também está o vídeo aqui em cima para você conferir. E hoje nós vamos falar sobre essa parte final, que na verdade não encerra nada, apenas abre cada vez mais as portas para que possamos aprender e continuar evoluindo. E o P dessa equação é ele, o famoso perdão. Curioso pensar sobre o perdão, porque sempre que voltamos a esse tema, muitas vezes nós nos colocamos, se não em todas as vezes, aliás, nós nos colocamos no papel da pessoa que deve perdoar e não daquele que deve ser perdoado. É comum e é movido pelo nosso orgulho de que nos coloquemos sempre nesse papel de ajudar, de fornecer algo, ao invés de estarmos na outra ponta, em que nós precisamos de ajuda, nós precisamos de alguma coisa e nós precisamos ser perdoados. Mas o que é o perdão? Bom, o perdão não é simplesmente o esquecimento. Aí se parece mais com Alzheimer, se parece mais com outra patologia. O perdão é a capacidade que nós temos de lidar com aquela situação, com aquele gatilho, com aquele trauma, com aquela pessoa e termos um sentimento totalmente distinto daquele que vem justamente dos nossos instintos mais primitivos. Quando nós somos ofendidos, quando ocorre algo que nós julgamos ser contra nós, quando nós somos vítimas de violência, quando nós estamos no papel de vítima, isso é comum gerar um trauma e também gerar um sentimento que nós conhecemos bem. O ódio, o rancor, a raiva, a necessidade de revidar. O olho por olho, dente por dente, faz uma falta danada nesses momentos, né? Pois é, nós somos acalorados, assediados por esses sentimentos automaticamente. Se alguém por aí agir diferente, reagir com brandura, com mansuetude, com paz, possivelmente está reencarnado aí numa missão planetária ou está reencarnado no planeta errado. Porque é inegável. Todos nós nos deixamos contagiar. As reações são inflamadas pelo ódio, pela raiva, pela necessidade de devolver aquilo que nós recebemos. Parece uma batata quente, sabe? Que a pessoa ou que alguma situação deposita nas nossas mãos e nós não temos outra alternativa senão buscar devolver, mas de preferência devolver essa batata não só maior, mas com o mais quente ainda. Pois é. E o que Jesus nos ensina e o que o Espiritismo vem nos reforçar é que esse sentimento instantâneo do ódio, do rancor, da vingança, quer queira ou quer não, ele não é de responsabilidade do ofensor. Ele não é de responsabilidade daquele que nos agride, daquele que nos faz mal. Não. Esses sentimentos são integralmente nossa responsabilidade.
Assim como não há como nós colhermos os méritos por uma boa ação que não fizemos, pelo amor que não sentimos, pela caridade que não praticamos, também não dá para delegar, para terceirizar a responsabilidade ao outro por algo que nós sentimos. Porque vejamos bem, quando alguém pratica um ato de maldade, um ato de violência, essa pessoa muitas vezes foi movida por sentimentos de ganância, de orgulho e por aí vai. Mas o ódio do revide, da vingança, ele é exclusivamente nosso. Ele é exclusivamente daquele que justamente foi a chamada vítima daquele ato, daquela situação, daquela pessoa. Mas cá para nós, por mais que manifestemos esse ódio, por mais que façamos valer o olho por olho, dente por dente na sua ordem mais primitiva, por mais que pratiquemos autodefesa, revidemos com as nossas próprias mãos e etc., vai fazer com que o ato cometido contra nós seja desfeito? A pessoa que foi vítima de um assassinato ou que teve um filho ou demais pessoas da família vítimas de um assassinato, de uma violência extrema desse nível, terão justamente a pessoa amada de volta apenas por ter a vingança consumada? Alguém que foi prejudicado severamente pelas atitudes de outro vai recuperar tudo aquilo que lhe pertencia na vingança? No ódio? Isso é justiça? Não, não é justiça. Na verdade, está muito distante da real justiça. Porque se a natureza, se Deus permite que tal violência seja cometida, é porque temos algo a aprender com ela. Nossa, mas falando desse jeito, parece então que os espíritas, eles são doutores dos sentimentos. Se alguém cometerem algo contra nós, contra mim, instantaneamente irei perdoar, irei vibrar amor e assim por diante. Não, não é assim que funciona. Mas nós estamos aqui, aproveitando esse espaço, para refletir sobre como a natureza funciona. Para refletir o quão distante nós ainda estamos e o quanto nós devemos caminhar. Só que a partir daqui, não mais cabe a desculpa de que nós não sabíamos, de que não conhecíamos o caminho e assim por diante. Quando Jesus fala do perdão, Jesus fala justamente nessa magnitude e nessa esfera. Jesus espera que nós consigamos dominar os nossos sentimentos primitivos e perdoar. É claro, é óbvio que é muito difícil. É inimaginável você pensar numa mãe perdoando o assassino do seu filho. É inimaginável você pensar nas vítimas dos ditadores mais cruéis da história da humanidade perdoando seus algozes. Mas a dificuldade de pensar nessa reação, nessas atitudes, nesses sentimentos, é justamente o que escancara a nossa dificuldade de entender o amor que Jesus veio nos ensinar. Escancara a distância moral e evolutiva que nós ainda temos frente ao Cristo. Escancara a nossa fragilidade. Porque nós damos valor a um sentimento primitivo que nasce do momento, do calor do acontecimento, e privilegiamos ele em detrimento a toda a nossa caminhada, todo o nosso trabalho árduo que nós tivemos até então.
Quando nós, por exemplo, cometemos um homicídio em prol de uma vingança, nós podemos usar até para a sociedade atual de que agimos em legítima defesa, porque o outro cometeu uma maldade, então nos deu aí carta branca para que pudéssemos revidar. Mas, lá no fundo da nossa consciência, lá no fundo do nosso espírito, nós carregamos essa mancha como um assassino qualquer. Nós iremos arcar com essa responsabilidade como um malfeitor qualquer. É óbvio que aqui nós devemos separar as situações reais de autodefesa, em que a nossa vida está em risco e nós muitas vezes praticamos a defesa justamente para que possamos nos salvar. É o instinto de autossobrevivência e ele é mandatório e ele é legítimo. O que os espíritos ponderam para nós, no entanto, é em relação à intenção de ferir, a intenção de fazer mal, a intenção de fazer justiça com as próprias mãos, de nos acharmos senhores do direito, senhores da natureza, em que, a partir de uma causa legítima, nós temos justamente o caminho aberto para agir da maneira em que quisermos. Este é justamente o ponto que os Espíritos nos alertam e em que Jesus nos ensina. Cá para nós, quando nós realizamos o revide, nós não somos movidos justamente pela autodefesa, até porque o perigo já passou. Nós queremos realmente empregar naquela pessoa a dor que ela nos fez passar. Nós queremos que ela realmente sofra o que nós sofremos. Mas não há como ter essa equivalência. Não há como a outra pessoa sofrer do jeito que nós sofremos. Não há como a outra pessoa sentir a perda de um filho como nós sentimos. Não há definitivamente como essa justiça ser feita. Não tem como, até porque ela é movida pelo orgulho e pelo nosso egoísmo, de fazer valer a nossa vontade. Agora vamos imaginar friamente sob o ponto de vista da lei de reencarnação. Vamos supor que alguém justamente nos fez o mal. Nós vamos lá, movidos pelo revide, e devolvemos aquele mal. E a pessoa devolve de volta, e esse mal vai crescendo a ponto de tirar a nossa vida e tirar a vida da pessoa. Esse mal vai nos acompanhar. Essas atitudes vão nos acompanhar no além-corpo. E, segundo a lei de ação e reação e de evolução, nós deveremos reencontrar aquela pessoa numa outra vida. Para quê? Para que as expiações se concretizem. E expiação é nos colocarmos no lugar do outro, é sentirmos aquilo que nós fizemos sentir. Então, se a pessoa começou essa rede de conflitos e nos cometeu uma maldade, o reencontro já está agendado. Por quê? Porque a pessoa vai ter de sentir aquilo que ela nos fez sentir. E se nós praticamos o revide, muito provavelmente não só um, mas 2 reencontros estão agendados. Porque além da pessoa expiar o mal que me fez, eu também vou expiar o mal que eu fiz a ela. Claro, como dito, desde que haja a intenção de devolver a ofensa, de devolver a maldade. Então percebam que um simples deslize de uma fração de segundo, um retorno brevíssimo aos nossos estados e sentimentos mais primitivos, faz com que sejam agendadas expiações para as próximas vidas. Ou seja, algo de 1 segundo pode nos tomar anos e mais anos. E isso é muito complexo e complicado ao mesmo tempo. Porque essa complexidade nós
não vamos escapar. Se nós temos a intenção e praticamos o ato, independente se nós originamos o mal, o conflito ou revidamos, nós estaremos em meio dessa corrente de conflitos, de brigas, de um faz uma coisa para com o outro. E quando que isso vai terminar? Quando justamente um decidir agir diferente. Sabem, minha mãe me ensinava de que quando um não quer, dois não brigam. Então, logo, aquele que realmente se deixar envolver pelo revide, pelo ódio, estará se sentenciando a reencontrar aquela pessoa de novo. O que cá para nós é algo até irracional, porque se eu não gosto daquela pessoa, se eu tenho antipatia com ela, eu vou querer passar mais vidas com ela? Não, eu vou querer distância, mas nós agimos exatamente para reencontrar esses malfeitores, aqueles que nos prejudicaram seguidamente. Isso quando nós não estamos no plano espiritual querendo o mal da pessoa que ficou aqui na Terra, buscando obsediá-lo de todas as formas, ou seja, nos prendendo, nos algemando ainda mais a essa situação nociva. Então vejam que o perdão ele é muito mais amplo. A situação de devolver o amor ao invés do ódio, de devolver o mal com o bem, ela é muito mais ampla, ela ganha muito mais camadas quando nós olhamos a vida fora do corpo. Chega a ser racional pensar de que o perdão justamente estará nos livrando da presença daquela pessoa. Estará eliminando diversos compromissos que teremos na frente. Dá para deduzir, na verdade, de que os inteligentes realmente perdoam, enquanto que os ignorantes são aqueles que devolvem o olho por olho. E nessa guerra, nesse conflito, todos perdem. Tal como já dizia Nelson Mandela. Se o olho por olho fizesse realmente valer na Terra, seríamos todos cegos e banguelos, porque ninguém sairia dessa ileso e melhor do que quando entrou. Quer estudar mais sobre o perdão? Recomendamos aqui, sem dúvida alguma, a reflexão, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, para que abram as portas para esse novo pensamento e para essa mudança de atitude, dentro da doutrina espírita e dentro, acima de tudo, da doutrina de Jesus. Vamos nesse instante, então, buscando fechar os nossos olhos para que possamos partir para as vibrações. E vibrar é desejar ao mundo, ao próximo, aquilo que nós gostaríamos de receber. Então que nós possamos emanar muita paz, mentalizar muito acolhimento, carinho, amor em prol de todos aqueles que estão no planeta Terra. Em especial os nossos irmãos desesperados e aflitos em virtude de guerras e tragédias. Que nós possamos vibrar pelo Brasil, por todos aqueles que estão nas ruas, entregues ao frio e à fome. Que nós possamos vibrar pelos doentes do corpo e da alma. Vibrar pelos asilos, orfanatos, hospitais, cadeias. Vibrar pelos nossos próprios lares, mentalizando sempre Jesus e a sua luz, iluminando cada cantinho de nossa casa e os corações daqueles que convivem conosco. Que possamos vibrar pelo CEF, por todas as casas espíritas e por todas as religiões. Envolvemos com muito carinho aquela pessoa em especial que sabemos mais necessitar dessas energias. Vibramos também por nós mesmos, que possamos ser merecedores de todas as bênçãos de luz que Jesus deposita em nós. E nesse instante,
é o Cristo que está em nossa mente, em nosso pensamento. Que possamos imaginá-lo derramando sobre nós as energias mais fraternas e luminosas, que vão nos tocando da cabeça aos pés, fortalecendo e revigorando o nosso corpo físico. Que possamos abrir o nosso coração, permitindo com que Jesus deposite em nós a sua luz e os seus ensinamentos. Que o Cristo possa aflorar em nosso interior a semente do Evangelho, a nossa semente divina. E que essas mesmas bênçãos sejam derramadas sobre os recipientes com água que preparamos, onde nós fortalecemos o nosso pensamento para que essas águas sejam fluidificadas nesse instante, que este líquido seja revigorado e fortalecido para nos auxiliar em mais este momento com Jesus. E assim nós vamos entregando o restante das nossas vibrações e pensamentos à espiritualidade, para que levem aonde mais for necessário. E agradecemos esse instante por toda a luz e a presença de Jesus em nosso coração, rogando sempre graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado por chegar até aqui, por apreciar o nosso conteúdo. Não se esqueça, você que ainda não é inscrito, inscrita, de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar este conteúdo. É totalmente gratuito, mas faz uma diferença danada no fortalecimento do nosso trabalho. Eu vou me despedindo por aqui, esperando você no nosso próximo encontro. E que assim seja. Um grande abraço. Tchau!